Olá, Olá, boa noite. tudo bom, querida? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo jóia. Pessoal, hoje nós temos um assunto muito do meu coração, né? Um assunto que diz respeito também à minha caminhada pessoal, né, de autoconhecimento e com certeza também dessa pessoa que está aqui, que é uma pessoa muito importante para mim, é a minha irmã, né? Alguns de vocês já sabem desse elo nosso bastante intenso, né? De estar tão próximo. Minha irmã mais velha, Ana Paula, que já se dedica bastante tempo já com a astrologia, tem uma experiência já bastante grande, né? A Thaisa está aqui, ó, lembrando de você. Thaisa, também saudades de você, que bom que você está aqui. Sam está Sim. aqui. Então, Ana Paula, minha irmã, astróloga, artista e tantas outras qualidades, né? A gente já vem compartilhando e é uma honra aqui ter você aqui hoje comigo, conversando sobre esse tema, né? Astrologia, karma e transformação. Eu queria que inicialmente você se apresentasse, falasse um pouco como é que tem sido a sua trajetória na astrologia, como é que essa história começou e o que diz respeito para você a astrologia para a sua vida. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, Fernandinho. Doutor Luiz, Quase para mim ninguém fica como conhece eu aqui como Fernandinho, isso é só intimidade, viu, pessoal? Fernandinho é só na família, a maioria é tudo Luiz, mas sou eu mesmo. então, doutor Luiz. Bom, a astrologia entrou na minha vida no meu retorno de Saturno, né? A gente já vai falar um pouquinho aqui sobre o famoso retorno de Saturno, né? Mas para mim, de fato, entrou no retorno de Saturno, que foi quando eu me mudei de Curitiba para Florianópolis e conheci a minha primeira professora de astrologia, uma pessoa maravilhosa, que eu lembro assim com muito carinho até hoje, a Dona Amália. E ali eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar com ela. A gente tinha aulas na casa dela, era muito gostoso falar de astrologia, falar da vida, porque não tem como falar de astrologia sem você abrir a tua vida, né? Você começa a estudar astrologia a partir do teu próprio mapa, né, pessoal? Então, é um processo de aprendizado da astrologia e de autoconhecimento, né? Então foi uma fase muito interessante para mim. E geralmente a gente costuma dizer assim na astrologia, que os eventos, relacionamentos, qualquer coisa que aconteça num trânsito de Saturno, em geral, dura bastante tempo, entende? Tem uma duração prolongada. Saturno tem essa característica, né? De dar continuidade para as coisas, de dar estabilidade para as coisas, enfim. Então, como eu comecei a estudar astrologia no meu retorno de Saturno, imagino que eu vou fazer isso até sair dessa, né? Muito interessante esse início, né, que você comenta aqui já, de você ter aberto essas portas do mundo da astrologia, desse campo da astrologia, que é um campo milenar, né, que desde o início da humanidade existe astrologia e as civilizações estudavam, né, a relação com os astros como um importante significante para a vida delas, né? E você teve contato com esse campo através de um momento de dificuldade, de desafios, que geralmente é o trânsito do retorno de Saturno. Então já é uma coisa interessante de a gente ir trabalhando, né? Que às vezes a gente pode sentir que um momento está bem difícil na nossa vida, né? Que está bem desafiador, mas às vezes é isso justamente que vai abrindo portas para coisas novas na nossa vida, né? E também aproveitando, já que você comentou um pouquinho da tua trajetória, para mim também, o que me aproximou muito da astrologia, parte da influência da astrologia tem a ver com os seus estudos, né? Porque na medida em que você estudava, isso também empolgava mais a gente. Mas a gente tem na família o nosso avô materno, que já era uma pessoa que se dedicava bastante a esses estudos ocultistas, entre aspas, e espirituais, né? Então, existiam alguns livros de astrologia lá também, né, em que ele já fazia esses estudos. Certamente isso tem uma influência muito forte.
e também, né, o nosso irmão também, o Marcelo, acabou também enveredando por esses caminhos. Então é muito interessante perceber essa influência na nossa família dessa questão da astrologia. E para mim eu lembro muito bem, Ana Paula, quando a primeira vez uma pessoa leu o meu mapa astral, né? E aquilo de alguma forma eu fui, nossa, que coisa interessante, né? Que coisa mais profunda, parece que a pessoa sabe tanto de mim, né? E tá tudo naquele desenho ali, naquela mandala, né? Então isso realmente foi me tocando bastante, né? Então acho que a astrologia chega um pouco também, né, através dessa forma, né? Da gente às vezes olhar uma interpretação, ver que aquilo tem um sentido, ressoar dentro da gente, e aí a gente passa a entrar em contato com esse simbolismo, com esses significados, né? Mas você poderia começar, eu gostaria de perguntar para você, você falou muito de ciclos aí, né? Você falou do ciclo de Saturno. Conta um pouco para as pessoas, que eu acho que boa parte das pessoas aqui também não tem um conhecimento tão profundo da astrologia. A astrologia ela é feita de um estudo de ciclos, ciclos planetários, né? Então conta um pouco como é que funcionam esses ciclos, porque na medicina, na minha área, a gente para ter saúde, a gente também tem que estar seguindo esses ciclos biológicos, né? Ciclos circadianos, ciclos naturais. Na medicina chinesa se fala muito do yin, do yang, né, o feminino e o masculino em equilíbrio, as estações do ano, os elementos naturais que vão acontecendo, a gente tem que estar em sintonia com eles para estar com saúde. E na astrologia não é muito diferente. Então, localiza um pouco para as pessoas o que seriam esses ciclos planetários. Defina um pouco melhor como que a astrologia vê isso, né? Então, o ciclo mais famoso, que eu diria assim, todo mundo conhece, é o ciclo lunar, né? Todo mundo sabe que a gente tem um período de lua nova, aí você tem a lua crescente, aí o ápice do ciclo é a lua cheia, aí você tem uma lua minguante e ela volta a ser lua nova, novamente, né? Então você tem o ciclo da lua, ele demora 28 dias, né, para acontecer. Então a gente tem vários ciclos lunares ao longo do ano. Mas todos os planetas, eles fazem a mesma coisa, né? O Sol tem um ciclo de um ano, né, que é o aniversário, o retorno do Sol é o aniversário, né? Aí você tem a Lua, você tem Mercúrio. Então, eu gosto de pensar, eu sempre coloco, né, que, claro, as pessoas gostam de saber como é que elas são, como que elas funcionam, né, a partir da leitura do mapa, né? Mas mais do que você entender como é que você está funcionando, eu diria que é útil você saber qual é o teu potencial, né? Como você poderia funcionar melhor, né? Eu acho que nesse sentido que a astrologia é extremamente útil para a gente, né? Para mim, eu uso isso na minha vida pessoal, enfim. Então, se você parar para pensar que cada planeta tem um ciclo e que a gente tem e que a ordem dos planetas ela também tem uma história para contar, né? Então a gente parte do Sol. O Sol representa o eu, o ego, a identidade. Então, quando eu tenho consciência de que eu existo, né, eu estou realizando o meu Sol. Né? Então, o Sol ele tem essa função, digamos assim. Aí, uma vez que você existe, né, aí você tem a Lua. Então, quem existe sente coisas, vem de algum lugar. A Lua tem uma relação com o passado, né, com a nossa hereditariedade, de onde a gente vem. Então, eu sempre falo assim que para pessoas que acreditam em reencarnação, a gente pode dizer que a Lua fala das nossas vidas passadas, né? Para quem não acredita em reencarnação, a gente pode dizer que a Lua está falando da tua herança genética, né? Enfim, de uma forma ou de outra, a Lua sempre vai falar do passado. Então, ela vai falar um pouco de onde você veio e o que você traz, né? O próximo planeta é Mercúrio. Aí você tem Mercúrio que fala da questão da mente, de como que você entende as coisas, como que você pensa o mundo e a vida, teu jeito de pensar, teu jeito de aprender, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo
essas capacidades, essas qualidades, e, enfim, você deixa de ser uma criança, a Lua tem uma relação com a infância, né? Aí você passa para Mercúrio. Mercúrio também tem uma relação com a infância, mas ele já está mais, digamos assim, ele já está um pouco mais na adolescência e na juventude, né? Então, Mercúrio tem essa relação com o jovem e com o aprendizado e com esse dinamismo e toda essa agitação da juventude, né? Aí você tem Vênus, né? Vênus vai dizer no mapa do que você gosta, né? O que você deseja, o que te dá prazer. Na verdade, a gente vai construindo a nossa identidade, vai entendendo quem a gente é a partir dessa consciência, né? De como que a gente sente, como que a gente pensa, do que a gente gosta, né? Aí a gente chega em Marte. Então, Marte, ele vai falar da ação, do jeito de fazer as coisas. Então, Marte está relacionado com ação, atividade, trabalho, capacidade de lutar pelas coisas, né? A gente só vai lutar pelas coisas depois que a gente sabe o que a gente quer ou não quer, que é Vênus, né? Então, se você vai construindo o propósito de cada planeta e vai entendendo como é que ele opera no teu mapa, você vai, digamos assim, desenvolvendo a tua própria personalidade no mundo, né? Aí veja, depois, esses são os planetas pessoais, que estão diretamente relacionados a questões muito a questões de sentimentos, de emoções, enfim, questões pessoais. Aí você entra no âmbito de Júpiter e Saturno, né? Júpiter e Saturno, a gente diz que são planetas impessoais. Então, eles têm funções um pouco diferentes, né? Júpiter, ele vai falar da tua capacidade de acreditar nas coisas, de ter fé, de crescer, de progredir. Então, quando você entende por que você está lutando na vida, que foi o Marte, né, que te deu essa noção, aí você consegue, de fato, criar um propósito. Júpiter é esse propósito maior, né, essa perspectiva mais ampla. Então, quando você entende realmente qual é a tua ética, né, os teus valores éticos e morais, o que é justiça para você, o que vale a pena conquistar, o que vale a pena almejar, né, dentro dessa existência. E aí a gente chega no famoso Saturno, né? Então, veja, todo mundo tem um pouco de medo, né, do Saturno, no sentido de que Saturno ele está associado, principalmente na astrologia tradicional, a um, ao aspecto de limitação, de restrição e de dificuldades que a gente encontra na vida, né? Às Mas vezes no final até é das falado, contas, né, de que é o planeta do é, karma, né? Muitos autores às vezes usam essa o senhor do denominação, karma, né? exatamente. Então, o Saturno tem essa fama horrorosa, né? Mas no final das contas, veja, o que é Saturno? Saturno é justamente é, o, o, a pedra no sapato, no sentido de que ele vai representar aquilo que a gente quer construir. E você só vai realmente construir alguma coisa na tua vida, né? Quando você sabe quem você é, como você se sente, o que você deseja, como que você vai fazer para conseguir o que você deseja, né? Como que isso entra dentro de um propósito maior na tua vida, e aí você pode realmente começar a construir algumas coisas, né? Então Saturno, ele tem essa relação com a construção de uma carreira, com a construção de uma família, com a construção de patrimônio. Então, uma série de coisas que vão te dar um respaldo, que vão te dar segurança, que vão te dar uma consistência no mundo, né? E uma vez que você tenha construído, né, essa, toda essa base para você atuar no mundo, aí você vai estar preparado para o impacto, né, dos transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão.
né? E são planetas associados aos processos do inconsciente. Veja, você só consegue acessar o inconsciente se você tiver uma base a partir da qual trabalhar essas questões, certo? Então, você não vê um bebê recém-nascido lidando com questões do inconsciente, né? Enfim, geralmente, quando a gente se torna adulto, que a gente passa por uma série, idealmente falando, tudo isso deve acontecer até os 29 anos, que é quando a gente tem o retorno de Saturno, né? A gente percebe que, hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade, né, de se estruturar a partir de toda essa demanda do Saturno, né, até essa idade. Então, às vezes, as coisas se prolongam um pouquinho, enfim, não tem problema. Cada um no seu tempo. Os arianos vão chegar um pouco antes, os taurinos vão ter que segurar o passo, mas tudo bem, não tem problema. Mas o fato é que uma vez que você se coloca no mundo e você entende todas essas estruturas, todos esses ciclos, né? Aí você consegue lidar, né? Com os conteúdos que vêm a Só partir fazendo do contato transpessoais. fazendo um parênteses até para você depois falar mais dos transpessoais, que eu acho que é talvez esse tema que a gente escolheu para a live, né, astrologia, karma e transformação, Sim. até eu publiquei hoje um story, né, com o livro do Stephen Arroyo, porque diz muito respeito aos transpessoais, né, mas eu acho que só para a gente marcar bem, né, você falou um conceito muito interessante que a astrologia traz, justamente a gente desenvolvendo essas potencialidades e tomando mais consciência desses planetas, desses aspectos. Então, para as pessoas que estão nos escutando, né, quando a gente vê lá um mapa astral, a gente pode ver casas astrológicas, a gente pode ver planetas, a gente pode ver aspectos entre os planetas, a gente pode ver signos, né? E é muito interessante as casas astrológicas, né? E é muito importante na astrologia, né, Ana Paula, que justamente a gente possa olhar a nossa carta natal e poder reconhecer a gente ali, né? Poder realmente, mesmo que sejam coisas que às vezes não estão muito claras, que a gente acha, será que é assim? Mas pelo menos se abrir para a possibilidade de olhar aquela área da sua vida com outro olhar, né? Que como a gente sabe, né? Às vezes as pessoas passam crises na vida e muitas vezes essas crises, o Jung já dizia, né? Tinha muito a ver com um processo de negação, de não querer olhar aquelas questões. E quanto mais a gente nega, mais a gente tenta evitar olhar alguns aspectos, às vezes, mais tensos, né, da nossa psique, da nossa forma de pensar, da nossa personalidade, da nossa família, do nosso grupo. Quanto mais a gente resiste, parece que aquilo vai buscando a gente, né? Vai tentando se expressar de alguma maneira, né? E eu acho que daí também no mapa, isso acaba às vezes facilitando essa leitura através dos aspectos, né? Que os planetas eles estão conversando entre si, né? Esses planetas. Então, às vezes o Saturno tem um aspecto lá no Sol, que é uma quadratura, um aspecto de 90 graus, é um aspecto mais desafiador, né? Não significa que vai ser uma coisa negativa, mas é que vai necessitar para o sujeito uma transformação, ele vai ter que olhar aquilo de um outro ponto de vista, né? E, então, no fundo das contas, se a pessoa conseguir usar bem isso, ela vai até explorar novas áreas, com aquela quadratura, que é um aspecto tenso, né? Sim. E poder buscar novos conhecimentos, novos olhares. E assim, tem outros aspectos, né? Por exemplo, o aspecto de conjunção, em que o aspecto em que um planeta está em cima do outro, né, pelos graus no mapa, e aí aquela mensagem fica mais fortalecida. Teoricamente, pode ser um aspecto mais sutil, mais suave, menos tenso do que uma quadratura, do que uma oposição que é 180 graus, né? Então, as pessoas que estão ouvindo a gente, tudo isso é muito complexo. O que a Ana Paula está falando aqui não é uma coisa tão. Isso tudo entra numa complexidade muito grande ali no mapa, né? E aí, é claro, né, você falou muito bem dos planetas pessoais, né, que são aqueles que a gente consegue ter um pouco mais de consciência, né? E Uhum. existem esses transaturnianos, né, ou transaturninos, e esses planetas mais transpessoais. Então, fala um pouco mais desses planetas, por que que eles, dentro dessa astrologia humanista, né, uma astrologia que aborda o sujeito mais profundamente,
Por que que esses planetas são tão importantes quando a gente vai falar de transformação pessoal, de ciclos de crise, de mudanças? Acho que localiza a gente. Sim, vou tentar. Então, veja, é complexo porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mapa, né? Então, assim, como a gente comentou aqui no início, a Lua tem um ciclo de 28 dias. Então, a cada mês você tem um ciclo completo da Lua. Né? Vênus tem um ciclo de 1 ano, aproximadamente. Marte de 2 anos, aproximadamente. Aí você tem Júpiter, que tem um ciclo de 12 anos. Né? Saturno, que tem um de 29 anos, 28, 29 anos. Então, veja, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E além do planeta ter estar realizando um ciclo completo sozinho, ele vai também tocar outros planetas à medida em que ele vai fazendo essa trajetória. Então, são muitas coisas acontecendo juntas, né? E aí também você tem a questão de como que é a carta natal da pessoa. Digamos assim, a digital cósmica dela, que seria o desenho do mapa no momento que a pessoa nasceu, né? E como que isso por exemplo, né? Se uma pessoa recebe um aspecto no seu Sol, né? Um aspecto de Saturno com o Sol, se esse Sol é um Sol tranquilo, é um Sol bem aspectado, esse trânsito vai ser uma coisa, né? Se esse Sol for um Sol extremamente tensionado por uma série de quadraturas e oposições, é lógico que esse trânsito vai ser diferente, né? Então a gente não pode dizer que trânsito de Saturno com Sol é a mesma coisa para todo mundo. Então é aí que entram as particularidades e a complexidade no sentido de que cada mapa é único, né? E as coisas vão acontecer de um jeito único em cada mapa. Mas em linhas gerais, a gente mais ou menos pode esperar certos padrões, né? Assim, no sentido de que quando a gente olha os trânsitos, a gente começa a olhar a partir de Saturno, porque são os planetas mais lentos e que têm um impacto maior. Os planetas rápidos, eles não têm tanto impacto, eles acontecem sempre. Então a gente vai lidando com essas coisas no dia a dia e, enfim, acaba não sendo um evento tão, digamos assim, um evento importante, né? No sentido de ser um divisor de águas na tua vida ou coisa do gênero. Mas a partir de Saturno, a gente realmente tem alguns processos bem interessantes, né? Saturno, ele vai justamente se mover no sentido de te empurrar para essa construção da vida, para essa realização das coisas, para essa estruturação, né? Dos aspectos práticos da existência, dos aspectos econômicos, de trabalho e etc. Né? Aí a gente tem Urano, Netuno e Plutão, né? Que vem justamente para desconstruir. Então, esses 3 planetas, eles são transformadores, eles vão operar mudanças na vida de cada um de nós. Só que de jeitos um pouco, assim, levemente diferentes, né? Quando a gente pensa em Urano, né, e Urano tem um ciclo de 84 anos, Urano ele tem uma relação com a rebeldia, né? Com o ato de você se rebelar com as coisas. Ele tem um aspecto libertador. Urano é regente de Aquário, o signo está associado à liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de, enfim, romper com as tradições. Então, justamente, Urano vem depois do Saturno, né? Saturno constrói toda uma tradição, todo um sistema de funcionamento da sociedade, né? Aí Urano, logo na sequência, vem e diz assim, ok, vamos quebrar os padrões e vamos botar para quebrar, né? Então, Urano vem quebrando as regras, né? Então, nesse sentido, ele vai operar transformações de uma forma um pouco abrupta. Tanto que Urano está associado com a eletricidade. É como se fosse um choque elétrico que vem e corta, né? As estruturas, enfim. Netuno
ele já vem ele vem com uma ação dissolvente, né? Veja, Netuno é o regente do signo de Peixes. Então ele tem em si um aspecto transformador, mas ele transforma a partir de uma capacidade de dissolução de antigas estruturas, né? Então, veja, Peixes é um signo de água, é um signo, e Peixes rege a água do oceano. Aí, veja, a gente pensa sempre, né? Para a maioria de nós, essa visão da praia, do mar, é uma coisa maravilhosa, assim, idílica, paradisíaca, né? Então a gente imagina um dia lindo, azul, com sol, né? Aquele mar bonito, convidativo, enfim. Mas a gente tem que lembrar que o oceano não é só isso. A gente tem, a gente tem os maremotos, a gente tem situações realmente muito, muito extremas, né? Relacionadas com os movimentos do mar. Então, quando o Netuno faz trânsito com algum planeta no teu mapa natal, você pode esperar que algumas estruturas vão ser dissolvidas. E você não vai ter muita consciência disso. Quando Urano opera, a gente consegue ver melhor, a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo. Agora, quando o Netuno opera, geralmente a gente não enxerga nada, a gente passa batido. Quando a gente vê, aquele trem passou por cima. Já Então, fez o estrago. ele fez pode-se dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, veja, assim como Urano, ele é considerado na astrologia a oitava superior de Mercúrio, que é o planeta do pensamento. Então, Urano, ele traz uma possibilidade de genialidade em algum nível. Então, ele traz ideias novas. Ele mexe muito com o aspecto mental, quando ele na sua ação de transformação, né? Então, ele vai mudar suas ideias, ele vai mudar teu jeito de se comunicar, ele vai operar nessa área da vida, né? Quando Netuno atua, quando Netuno acontece no trânsito, as coisas acontecem mais no nível emocional, por ser um planeta que rege um signo de água. Então, as coisas vão acontecer mais no nível inconsciente, intuitivo. E por isso que é mais difícil de ter consciência, de perceber o que está acontecendo efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, ele te permite acessar algumas questões, digamos assim, relacionadas a uma abertura espiritual, a uma conexão maior com algo que transcende a nossa realidade palpável, digamos assim, né? Eu sempre gosto de falar, eu não gosto muito de usar essa palavra espiritualidade, eu prefiro eu prefiro dizer que Netuno está associado com os aspectos intangíveis da vida, imateriais, né? Porque se a gente for olhar para as coisas, a gente vai ver que tudo tem um aspecto material e um aspecto imaterial operando, né? Então, o simples ato de você ir no supermercado comprar um produto que parece uma coisa super prática, super pragmática, traz em si um aspecto imaterial que é o que eu quero, o que eu preciso, como que eu me sinto comprando esse produto, o que eu espero disso, enfim. Né? Então tem toda uma história que dá suporte para que essa ação no mundo aconteça. Então eu gosto de pensar que Netuno ele está relacionado com as coxias, né? Com o aspecto oculto do que está acontecendo. Né? Até porque, Então, né, Ana nesse Paula, fazendo um sentido. paralelo do Netuno, quando a gente mergulha, né, eu já tive, você também, mas a praticar o mergulho é você entrar mais em contato com esse Netuno. Lá dentro do mar, Sim, você consegue ver coisas, né, mas passou alguns metros, você já não vê mais nada, né? Eu acho que a energia de Netuno, ao mesmo tempo que tem esse semblante de uma transcendência, né, de você se fundir, de você se diluir nesse todo, né, que tem muito a ver com as águas,
mas também tem a ver com essa névoa, com essa incapacidade de a gente perceber com clareza as coisas. Tanto é que no mar a gente está ali dentro e daqui a pouco você parece que o peixe está aqui, mas na verdade a distância é diferente, não está muito claro, né? Então tudo fica muito impreciso. Quando eu penso em Netuno, me vem muito essa ideia da imprecisão e de, às vezes, a gente fantasiar um pouco as coisas também, né? Quando a gente não está com o Netuno bem aspectado no mapa, às vezes a gente fantasia, cria uma história muito romântica, às vezes, das coisas e falta um Sim. pouquinho o pé no chão, né? Não, com certeza. Veja, Netuno é a oitava superior de Vênus, né? Então ele tem essa relação com o amor também, mas justamente esse engano, né? Essa ilusão, essa criar a fantasia, né? Que envolve o processo de se apaixonar, digamos assim. Netuno, a minha professora, ela sempre dizia que a gente só se apaixona num trânsito de Netuno. Porque para você se apaixonar, você precisa não estar enxergando muitas coisas, né? Assim, se você estiver consciente, né, e você estiver vendo as coisas como elas realmente são e o outro como ele realmente é, você não vai se apaixonar com certeza. Você vai pensar 10 Então, vezes, né? exatamente. Então, veja, isso que você falou, essa analogia, né, com o mergulho, ela é extremamente interessante, né? Porque, de fato, quando você mergulha, você tem uma alteração da percepção sensorial, né? Então, da visão, da audição, do tato. Então, é como se você estivesse num mundo que não é o teu mundo usual. E aí você não consegue, de fato, lidar com as coisas do jeito que você está acostumado. Ou se você tenta fazê-lo, não dá certo, né? Então, por isso que em muitos trânsitos de Netuno, principalmente trânsitos de Netuno com Mercúrio, por exemplo, a gente esquece coisas, a gente perde coisas, a gente perde horário, perde compromisso, faz uma confusão, porque realmente o aspecto mental ele fica sob essa influência, né, netuniana. Então veja, Netuno ele vai ter uma ação transformadora, mas nesse sentido de dissolver as coisas e não tanto de confrontar como Urano, né? E aí a gente entra no terceiro planeta, que é o Plutão, que é Plutão é o senhor da morte, né? Das mudanças, da transformação em si. Então ele realmente tem uma ação de finalizar certos eventos na nossa vida, né? Então as pessoas têm muito medo também do trânsito de Plutão por causa do aspecto da morte física. Mas a morte física é uma das coisas que está relacionada com Plutão, né? Na verdade, Plutão ele vai tratar de todas as transformações que a gente vive ao longo da nossa vida, a todas as perdas, né? As perdas que são importantes no processo de construção da identidade, no final das contas, né? Porque ninguém passa ileso, né? Mesmo que você tenha toda uma situação, a situação mais favorável possível, ainda assim você não vai conseguir passar pela vida sem os baques do Plutão, né? Em algum momento você vai perder alguém, você vai perder uma situação, você vai perder dinheiro, você vai lidar com uma série de questões de, de mudança, de transformação intensa, abrupta, né? Então a gente diz assim que onde nós temos Plutão no mapa, a gente passa por grandes reviravoltas na nossa vida, né? Então a gente pode esperar situações desse tipo. Veja, por exemplo, se o Plutão estiver recebendo um trânsito de Urano, essas transformações tendem a ser desencadeadas de uma forma abrupta, como um raio, né? Se esse Plutão estiver sendo aspectado por Netuno, por exemplo, essas mudanças elas vão acontecer de uma forma mais lenta e às vezes até a gente nem percebe o que está acontecendo à nossa volta, por exemplo. Às vezes você está sendo roubado na tua empresa e você não sabe, você demora meses, às vezes anos para perceber que estava havendo um desfalque de caixa.
Isso não é Urano, isso é Netuno, entende? Então, na verdade, cada planeta ele vai ter um tipo de influência, né? Então é bem Ainda interessante. essa questão do Plutão, né, é um planeta que tem também uma analogia dentro do simbolismo, né, astrológico com o vulcão, né? Que o vulcão é essa história, né? A gente só vê ali o que está em cima, mas o magma, todo aquele calor vem lá de dentro, né, do centro da Terra e tem muita força, muito potencial, né? Então, os trânsitos de Plutão, eles, às vezes, eles podem até quebrar essa estrutura chamada ego, né? Essa estrutura que, às vezes, a pessoa construiu com tanto zelo, com tanto medo, com tanta insegurança. Às vezes, um trânsito de Plutão vai lá e, às vezes, quebra um pouco essa casinha, né? Mas, ao mesmo tempo, também é uma grande oportunidade para a pessoa poder fazer uma mudança radical, inclusive dela mesma, né? De como ela se expressa, quem ela é no mundo, né? Então, o trânsito de Plutão ele tem essa intensidade. E também acho que é interessante trazer aqui, ó, dentro disso que você falou, desses planetas, um pouco dos paralelos com a mitologia, né? Porque dentro da mitologia grega, então Hades, né, e Plutão, né, esse mesmo deus, morava lá no subterrâneo, né? Então, e zelava lá pelos tesouros, né? E para chegar, para acessar esse reino do Hades, não era muito fácil, né? Só tinha um herói que conseguia fazer isso, era o Hermes, né? O Mercúrio, conseguia ir e voltar tranquilamente lá. Mas é um lugar de difícil acesso, mas que está sobre os nossos pés, entre aspas, né? Ele está ali dando toda a estrutura. E lá dentro também eu acho bonita essa analogia, que apesar de ser um lugar de morte, do reino dos mortos, né, e tudo mais, lá tem tesouros, né? Então, às vezes, ir nesse contato com uma coisa que precisa morrer, alguma estrutura velha que tem que ser deixada, é também a gente descobrir um pouco esses tesouros que às vezes estão lá nos aguardando, né? Então, acho que o Plutão tem um pouco a ver com isso. E lembrando um pouco do que você falou ali do Saturno e do Urano, é interessante também mitologicamente, porque o Urano é pai de Saturno, né? E o Saturno ele é estimulado pela mãe dele de desbancar o pai, né? E aí, então, a criatividade uraniana, que era representada pelos testículos, né? Aí Saturno vai lá com a sua foice, né? Que é esse ato de ceifar tem muito a ver com Saturno, cortar o que tem que cortar, né? Vai lá e corta justamente essa região do pai. E o pai perde o poder, né? Um novo ciclo acontece, que é a nova era de Saturno, né? E o Saturno, por sua vez, olha que interessante também, né? A gente pensando as influências de Saturno na nossa vida, porque esse ato de cortar e desbancar o pai depois se traduz num certo medo, né? Ele tem medo de que os filhos dele façam aquilo com ele, então a forma como ele encontra para tentar manter seu poder, sua estrutura, é engolindo os filhos, né? Então mitologicamente ele engolia os filhos, engoliu Plutão, engoliu Netuno, só não conseguiu engolir o tal do Júpiter, né? E aí esse conseguiu escapar e depois liderar, né, uma rebelião contra Saturno, e Saturno teve que ir para um exílio, digamos assim, né? Mas é muito interessante a gente pensar né, na mitologia, os mitologemas em geral, como eles são fortes, né? Como eles atuam dentro da gente, né? Então, Saturno tem essa dubiedade, né, que você trouxe, ao mesmo tempo estrutura a vida da pessoa, a pessoa pode ter casa, pode ter mais coisas terrenas, né, porque diz respeito à terra, à estruturação, mas também pode dizer respeito a um certo medo, a uma insegurança, a uma depressão, né? Então, na astrologia, acho que é isso, né? Comenta um pouco isso, né, Ana Paula? Não tem uma coisa que é única. Existem várias formas dessas energias que você comentou, né, desses aspectos, desses arquétipos se expressarem, né? Então, aí a gente vai ter que olhar o mapa mesmo, né? E o mapa é toda essa Sim. complexidade. Então, fala um pouco para as pessoas, para ficar claro, talvez algumas pessoas aqui nem sabem muito de astrologia, mas que tipos de leituras são possíveis fazer através da astrologia? Quais são as leituras mais comuns, né, que você geralmente faz nos seus atendimentos? Veja, a gente está falando aqui, eu estou fazendo
digamos assim, uma apresentação básica, né, dos significados básicos dos planetas, né? Então, quando a gente fala que Lua representa sentimento, que Vênus representa o amor, enfim. Então, você tem esse primeiro contato. Mas qualquer pessoa que já tenha feito o seu mapa deve ter percebido que cada casa astrológica, cada signo e cada planeta tem inúmeros significados. Isso vai se desdobrando. E justamente porque como que isso vai se desdobrando? Através dos ciclos planetários. Porque, veja, se você pensar que o teu Sol, quando ele faz o primeiro retorno, você vai fazer 1 ano de idade, né? 1 aninho, você é uma criança, você não sabe nada, né? À medida que você vai tendo vários retornos do Sol, você vai ganhando consciência de si mesmo, né? Então, é muito claro para nós, é muito fácil ver que isso acontece. E todos os outros planetas, com seus ciclos, eles fazem a mesma coisa, em aspectos diferentes da personalidade. Então, se você faz uma leitura de um mapa, por exemplo, para um adolescente, você vai ter uma percepção, ele vai ter uma percepção da história, você vai abordar certos temas que são condizentes com aquele momento da vida da pessoa, com aqueles ciclos que ela está vivendo naquele momento. Se você vai fazer o mapa para uma pessoa de 60, 70 anos, que já viveu várias coisas, que já completou vários ciclos de Saturno, às vezes até o segundo retorno de Saturno, né, que acontece mais ou menos aos 56, 58. Então, aí vai ser uma outra história, né? Você vai falar de outros aspectos, né, de cada planeta, de cada signo, de cada casa. Que que na verdade, o que acontece? Os ciclos, eles não são alguma coisa que acontece de uma forma bidimensionalmente, né? Isso acontece em espirais, né? É um processo tridimensional, então a gente vai acessando outras questões. Mas, claro, o uso dos arquétipos e essa analogia, né, que existe entre a mitologia e a astrologia é muito interessante, no sentido de que os mitos, eles são arquétipos, são praticamente eternos, digamos assim. Claro que tudo vai mudando, né? Sempre tudo vai mudando, mas você tem ali certos valores, certas questões que são universais. E aí, quando você acessa isso, você percebe que elas acontecem de forma levemente, levemente diferenciadas, mas elas acontecem com todo mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um complexo uraniano muito forte, ela tem uma questão com a liberdade, com certeza. Então, é uma pessoa que vai sempre ser direcionada, ela sempre vai ter um impulso no sentido de preservar a liberdade, de preservar o seu direito de inovar, né? Então, os uranianos, a gente pode esperar qualquer coisa deles, eles podem mudar rapidamente, eles podem ter guinadas assim radicais ao longo da vida, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, super plutoniana, ela já vai ter uma outra forma de se conduzir no mundo, né? Quando eu falo assim, uma pessoa super uraniana, super plutoniana, em geral, isso está associado a contatos desses planetas com o Sol, entende? Com o Sol, com a Lua, com o ascendente, né? Porque Sol representa a identidade da pessoa, então todos os planetas que fazem contato com o Sol, eles vão, como se eles se fossem somados, né? Aos teus características de personalidade. A Lua, mais num aspecto consciente, sentimental, emocional, e o ascendente em termos de comportamento, né? Mas o Sol em geral, né? Então, um Sol que faz conjunção com Urano, ou que faz conjunção com Plutão, ele ganha. É como se ele fosse, assim,
agregasse, né, todos aqueles valores ao Sol e ao signo que está ao Sol da pessoa, né? Enfim. Mas o fato é, uma Acho que, pessoa que é como? acho que é muito interessante isso tudo que você está comentando. Acho que assim, né? Ter consciência ou saber um pouco mais, ou às vezes uma leitura de um mapa astral, ou seja, um mapa, uma revolução solar, ou às vezes uma interpretação de trânsitos astrológicos, né? São Sim, possibilidades de leituras que a gente tem dentro da astrologia, né? Acho que é assim, né? De um ponto de vista só de entrar em contato com essa conformação, com essas potencialidades, né? Dessas informações, isso em si já tem uma boa chance de trazer um certo alívio para a pessoa no sentido de, opa, estou conseguindo me localizar. Então, esse mal-estar, sim, essa coisa que eu estou sentindo, essa pressão que está acontecendo, essa conta que não foi paga, ou algum acontecimento que teve na empresa ou na família, quer dizer que isso tem a ver com um trânsito que está acontecendo? Isso. Então, só de ter consciência disso, eu acho que já, de alguma forma, auxilia. É claro que não vai liberar, porque aquele, como você mesmo falou, às vezes os trânsitos são muito longos, e às vezes, por exemplo, no caso do Saturno, fica 2, às vezes até quase 3 anos na vida da pessoa, e que é isso, você vai ter que aprender a lidar com aquela energia e fazer daquilo a melhor forma sim, possível. Mas eu acho que tomar essa consciência ajuda muito. E outra coisa, né, Ana Paula, eu acho que a astrologia, na medida em que a gente estuda um pouquinho mais também o mapa das outras pessoas, ou a gente conhece um pouquinho qual é o signo solar dessa pessoa, qual é a lua, qual é o ascendente, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é o teu sol, qual é a tua lua, qual é o teu ajuda. ascendente? Só isso já ajuda a gente também bastante, no sentido assim, opa, então agora eu estou compreendendo um pouquinho mais essa pessoa e quem sabe Sim, até essa leitura astrológica pode auxiliar a gente a ser mais paciente com a pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? Então você vai colocar uma sim. pessoa de fogo, fogo, fogo para conversar com uma pessoa de água, 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 vai ser, às vezes são elementos um Uma pouco conversa de que entram em maluco, né? choque, né? Então, mas eu acho que a astrologia ela ajuda muito assim a pessoa a ponderar, equilibrar isso e podendo também construir relações assim mais otimizadas, né? Se a gente tem esse conhecimento. Como a gente está no avançado aqui, que o tempo voa, o assunto poderia ser vários dias de live, mas eu queria que você comentasse, com base no teu conhecimento aí já de bastante tempo, essa relação da astrologia com a saúde e com a medicina, Hum, né? Porque é claro que aqui no meu canal tem muitas pessoas que estão refletindo saúde, seu bem-estar, né? Queria que sim, você trouxesse um pouco o que a astrologia comenta. Então, quais são essas comparações, o que rege o sim. quê, quem que rege os ossos do corpo, quem rege a pele, que tipo de doença a pessoa pode enfrentar num trânsito, o que você já percebeu? Traga um pouco da tua experiência. Sim. Veja, houve um tempo em que a astrologia praticamente dava conta desse assunto, né? Um tempo em que a medicina Exatamente. não era bem atrasada. Enfim, ainda bem que já passou, né? Hoje em dia a gente tem uma medicina bem melhor. Enfim, veja, dentro da medicina, dentro da astrologia tradicional, a gente tem toda uma estrutura, né, do que seria a astrologia médica, digamos assim, né, onde cada signo, cada planeta, cada casa está relacionada com uma determinada parte do corpo, né? Então, a maioria das pessoas já viu aquele desenho, né, de um ser humano é, colocado, né, dentro da carta astrológica, com a cabeça no signo de Áries, né, e os pés no signo de Peixes, né? É um desenho que tem. Enfim, porque cada signo vai reger, de fato, uma parte do corpo. Então, você pode olhar a partir dessa perspectiva, né? Eu acho útil olhar a partir dessa perspectiva. Em geral, realmente, eu percebo que funciona muito. Por exemplo, as pessoas que eu atendo com ascendente em Áries, em geral, têm cicatriz na cabeça mesmo. Não é uma coisa só de manual de astrologia. Já bateram a cabeça, já não tem erro. De São fato, cabeça dura funciona. mesmo, né? As coisas realmente acabam
acontecendo nessa parte do corpo, né? Então você tem Áries rege a cabeça, signo de Virgem rege o intestino, Saturno vai reger os ossos, a pele. Então você de fato tem essas indicações. E aí, claro, existe principalmente você tem a casa 6, que é a casa relacionada com saúde, né? Então é sempre quando você está olhando questões de saúde especificamente, você vai olhar a casa 6, o estado dela, o regente, se tem planetas ali, né? Que signo está ali. Você vai olhar o ascendente também, porque o ascendente tem uma relação com o corpo, mas principalmente o Sol, porque o Sol, ele é a nossa energia vital, né? Então, quando você tem um Sol muito tensionado por outros planetas, você pode ter a energia vital, ela é mais prejudicada, digamos assim, ela pode ser mais prejudicada. Então, um Sol bem aspectado, ele te dá uma boa saúde. De modo geral, a gente consegue ver isso e realmente funciona, né? Hoje em dia, dentro da visão da astrologia psicológica, a visão é um pouquinho diferente. Então, a gente não vai olhar especificamente esses significados, né, dados a cada planeta. Você vai olhar de um modo mais global. Então, por exemplo, se uma pessoa está realizando bem a sua Vênus, né? E aí o que isso implica, né? Em você realmente entender do que você gosta, o que te dá prazer, o que você ama, né? O que você tem, como que você consegue as coisas que você quer. Então, todo esse aspecto venusiano da vida, quando ele está equilibrado, aí, se você tem, por exemplo, uma Vênus de casa 6, você vai ter uma saúde que vai funcionar bem, digamos, né? Aí, se essa Vênus, ela fica afetada por alguma questão, por algum trânsito, ou enfim, se você não está sabendo lidar direito com o aspecto prazeroso da tua vida, você não está entendendo o que te faz feliz, né? Aí você pode começar a ter problemas relacionados com o quê? Excesso de açúcar, Vênus rege o açúcar, então Vênus de casa 6, já vi muita gente com tendência a diabetes, né? Veja, quando a gente faz um mapa astrológico, claro, você não vai fazer diagnóstico, né? Mas você vai apontar alguns pontos mais sensíveis, né? Que a pessoa pode ter, até para ela ser mais assertiva na hora de fazer um exame, na hora de investigar algumas coisas que não estão indo muito bem a nível físico, né? Então, essa visão moderna da astrologia, ela coloca dessa forma: se você realizar os teus planetas em termos de você conquistar as coisas que eles buscam na vida, na tua vida, então você vai ter aquela parte do corpo, digamos assim, preservada, né? De certa forma, segura, um pouco mais segura, né? Não tão exposta. Agora, uma vez que você não está conseguindo resolver a sua vida naquele setor, aí você pode ter algum probleminha. É muito comum, por exemplo, pessoas que passam por divórcio, né, terem problemas nos rins, passarem por problemas renais durante o período de divórcio. Por quê? O casamento é regido pelo signo de Libra, que rege os rins, né? Então, isso acontece. A gente vê isso acontecendo com as pessoas. É muito interessante, né? E, enfim, então tem várias questões que você pode levantar. E eu acho que justamente é útil apontar para as pessoas onde elas podem ter maiores fragilidades, entende? Isso, E às vezes ajudar até, no né, Ana sentido. Paula, às vezes até no sentido de perceber um trânsito que vai acontecer, né? Então, às vezes Sim, um trânsito lá de Netuno, né, pegando a Lua, né? Então, os aspectos femininos tem que estar um pouco mais atento, ovários, a parte das mamas, né? Enfim,
talvez pode ter um tipo de orientação. É claro, como você falou, isso não vai substituir nenhum diagnóstico médico, vai ter que ter um médico acompanhando e tal, mas às vezes a pessoa pode olhar com um olhar de inclusão, né? Porque eu acho que a astrologia traz muito essa ideia também, Sim, como você falou, se a gente precisa de alguma forma realizar todos esses aspectos que estão em potencial no nosso mapa, independente de ter desafios ou não lá dentro do mapa, isso passa por a gente olhar, né? Acho que a astrologia, na medida em que a gente estuda mais e mais nosso mapa e o mapa das pessoas, cada vez a gente vai estar olhando novamente, né? E a gente nunca está igual, né? Então você vai dando um novo olhar para aquele aspecto e sim. talvez isso ajude bastante também na expressão para que aquilo fique um pouco mais suave, né? Pessoal, só eu vou passar aqui a palavra para a Ana Paula para ela concluir o raciocínio. Se vocês quiserem fazer perguntas, questionamentos, agora é o momento, né? Então, coloquem lá no Instagram. Eu também estou aqui com o YouTube aberto. Estamos com família quase completa aqui, porque mamãe está aqui assistindo no YouTube. Nosso irmão está aqui também. Os Nicolotti estão presentes aqui. Muito feliz que eles estão aqui. Mas vocês coloquem questionamentos, perguntas, e aí, na medida do possível, a gente vai tentar, a Ana Paula vai tentar responder e a gente vai complementando. Desculpa que eu interrompi teu raciocínio, pode Então, só continuar. para finalizar esse raciocínio, e às vezes também, né, Fernando, um trânsito é só um trânsito. Por exemplo, uma coisa que deixa os clientes muito tranquilos é você explicar que aquilo é um trânsito e que vai passar. Por exemplo, às vezes um aspecto de Saturno com ascendente ou com Sol deixa realmente a pessoa mais cansada, se sentindo menos vitalizada, com menos energia. E isso pode ser só um processo natural, não tem nenhuma doença envolvida, não tem nenhum processo, não tem nada errado, né? É só o Saturno dizendo, olha, vamos pegar um pouco mais leve, vamos descansar um pouquinho mais, né? Que eu acho que você está precisando, e vamos analisar as coisas, vamos olhar para como que você tem lidado com as coisas estrategicamente, né? E, enfim, às vezes não tem nada, não tem um processo de perda de saúde ou de doença, enfim. É só um trânsito que está pedindo para você pegar mais leve consigo mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que a astrologia também pode ajudar bastante, né, a identificar essa, essa diferença. Maravilha. Tem aqui ó, o relato da doutora Vanessa, aqui também colega, amiga, também está na formação do Estudantes de Mindfulness, fala astrologia. que tem estudado aqui, ó, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Estou encantada com esse estudo. Apareceu a Simone, nossa prima. Hoje a família está em peso. Falou em astrologia, a família toda apareceu por aqui. Vários pacientes aqui queridos acompanhando a live. Ó, a Simone até perguntou poderia ser visto também como um momento de reflexão? Com certeza, né? Acho que olhar o mapa, eu às vezes fico só olhando o meu mapa, eu medito olhando o meu mapa. E tem coisas ali que não tem como a gente acessar só lendo nos livros. A gente às vezes precisa entrar um pouquinho num outro tipo de contato, né? Que é olhar e entrar, sintonizar com esses arquétipos que a gente falou, que são atemporais, como a Ana Paula comentou, são a priori, como o Jung já falava, né? Então, entrar em contato com esses campos, né, de conhecimento, para que eles surjam espontaneamente. Então, às vezes, é bom fazer só uma É, meditação em cima do mapa, você ter feito uma leitura, né, com um astrólogo, uma pessoa que tem o conhecimento, mas daí depois você tem é, um momento de é, você meditar, de você ficar com você, né? E até aqui, ó, Ana Paula, perguntaram, as classes que perguntou, tem links para começar os é, estudos? Qual seria a sua dica? Tem algum caminho? Como que funciona isso? eu sempre falo, né, Fernando, para as pessoas que eu gosto os trânsitos, principalmente dos trânsitos pessoais, como oportunidades de você entender o que você poderia fazer, entende? Não no sentido de você ficar esperando,
não no sentido de tentar adivinhar o que vai acontecer, mas de tentar se antecipar e promover a mudança que você gostaria de trazer para a tua vida. Entende? Porque, por exemplo, quando a gente tem trânsito de Plutão, claro que trânsito de Plutão é um pouco assustador, porque você sabe que vai ter alguma mudança importante, né? Mas se você sabe que você está mais predisposto a viver uma mudança importante, então por que não colocar em prática as mudanças que você gostaria de ter na tua vida? Eu acho que o conhecimento da astrologia, ele te permite fazer isto, né? Ou pelo menos tentar, né? Nem sempre a gente consegue, principalmente nos trânsitos de Netuno, porque eles são menos conscientes. Mas sempre é possível. Por exemplo, um trânsito de Netuno, uma boa coisa para se fazer é entrar em retiro. Só que, lógico, nem sempre você consegue entrar em retiro, né? Nem sempre você tem as condições favoráveis para isso. Aí você tem que lidar com aspectos da vida. Mas aí você também já não pode exigir que as coisas todas funcionem muito bem. Você tem que baixar o teu nível de exigência e seguir mais tranquilo, né? Mais light, como se diz, né? Agora, se você puder entrar em retiro, é uma boa coisa para se fazer nesse período, né? Netuno estará lá no retiro, né? O Netuno estará lá te esperando. Algumas coisas netunianas podem acontecer no retiro também, não é garantia, né? Mas isso Sim, faz sim. parte. Uma coisa que a astrologia ajuda a gente é a gente ficar mais light também com essas coisas difíceis que acontecem. Até aqui, nossa querida mamãe colocou aqui no YouTube que alguns trânsitos demoram demais, né? É assim, né? Às vezes na vida é isso, às vezes são crises que não são muito breves, né? Mas de toda a crise, se a gente não sair quebrado de vez, né? A gente pode sair mais forte também, né? Então, Nietzsche tem uma frase assim, né? Eu não lembro exatamente, mas ele fala, né? Que aquilo que não mata a gente pode nos fortalecer, né? Então, acho que as crises, a gente tem que aprender a olhar as crises, né? Pandemia, toda essa situação dificílima coletivamente, mas também as pessoas vão sair fortalecidas. De alguma forma, isso pode ser visto dessa maneira. E outras, infelizmente, também vão sair muito destruídas, vão sair muito deprimidas, vão sair com muita desvitalização. Então, tudo depende bastante também de como a pessoa está lidando com isso. E também nosso pai esteve aqui, Ana Paula. Então, olha, a família completa na live, que coisa inédita, hein? Acho que a gente tem que falar mais de astrologia outras vezes, não é possível. E você viu aqui também, teve algumas pessoas interessadas em fazer mapa, né? Então, o que eu sugiro, pessoal? Entrem, sigam a Ana Paula no Instagram dela, mandem mensagem lá no direct dela, ela pode orientar como que faz essa marcação. Eu, pessoalmente, não tenho feito mapa astral, já fiz, né? Uma época eu já fiz, mas a gente tem tantas outras coisas para fazer, eu prefiro às vezes que eles façam. Marcelo faz também, depois a gente passa o contato do Marcelo, tem a Ana Paula. Então, quando é para fazer uma pastoral, geralmente eu indico para eles. Excelentes leituras, né? Acho que vão ajudar muito vocês. E também fazer 2 convites, pessoal. Estamos agora no mês de maio e no final do mês eu vou estar começando um novo programa de Mindfulness de 8 semanas. As inscrições estão abertas no site da clinicamarra.com. Aqui no meu link da bio do Instagram também tem o link para se inscrever. Vocês todos estão convidados. Mindfulness, uma jornada de autoconhecimento, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui também nessa live. E são 8 encontros em que a gente vai aprofundar a meditação. Meditação de uma forma laica, todo mundo pode fazer, quem tiver interessado. E o outro convite é que também nós teremos no sábado, dia 29, na clínica, nós teremos um novo grupo de constelação familiar. Depois de 1 ano e meio sem ter grupos presenciais, a gente sentiu que nesse momento era possível, né? E a gente vai abrir esse grupo. Então, as pessoas que quiserem constelar presencialmente lá no grupo, com todos os cuidados, vai estar aberto, ventilado, etc. Mas é uma oportunidade também de voltar a fazer um trabalho em grupo. Ana Paula, últimas considerações. Já aproveito para agradecer imensamente a sua presença, você ter doado o seu tempo aqui para estar trazendo conhecimento para nós, compartilhando a tua experiência e também colocando a astrologia a serviço, porque eu acho que a motivação
nossa é para que as pessoas se conheçam mais, que as pessoas possam poder, de alguma forma, crescer com o que elas já trazem em potencial. Acho que eu tenho certeza que a tua motivação com a astrologia é uma motivação muito boa. E então eu queria deixar aqui a palavra aberta para as tuas últimas considerações. Fica à vontade. Eu agradeço muito, Fê, pelo convite. É sempre ótimo falar de astrologia. É realmente uma ferramenta que eu acredito muito, né, que ela pode realmente ajudar as pessoas a se entenderem melhor, a encontrarem um caminho mais tranquilo para suas vidas, entenderem seus processos de crise, né? Aí você pode conhecer o mapa natal, é algo extremamente maravilhoso, no sentido de você fazer algumas escolhas acertadas, inclusive, né? Em termos vocacionais, em termos de uma série de escolhas que a gente passa, que a gente tem que fazer ao longo da vida. Fazer a Revolução Solar eu acho excelente, maravilhoso, para você planejar teu ano, né? Entender para onde que as energias estão te direcionando, enfim, e não ficar batendo tanto na mesma tecla, né? Sem ter muito resultado, enfim. Você saber aonde que vale a pena você investir a tua energia, né? Os trânsitos também ajudam muito nesse sentido, no sentido de você olhar os trânsitos te ajuda a entender o que está acontecendo, né? Qual que é o trator que está passando por cima de você e para onde ele vai e quanto tempo isso ainda demora, enfim. Então, tem uma série de informações úteis, né, que você pode obter a partir da leitura dos trânsitos, né? Enfim, sinastria uma coisa maravilhosa de você fazer, no sentido de você entender como é que você pode se relacionar melhor com uma pessoa, com uma empresa, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho fantástico. A astrologia me ajudou muito. Eu vejo essa ajuda acontecendo na vida de muitas pessoas, né? Esse benefício, né? Na vida de muitas pessoas. E eu só posso querer que cada vez mais isso se torne uma ferramenta mais acessível, né? E que as pessoas possam seguir cada vez melhor, cada vez utilizando o máximo do seu potencial, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, assim, de você conhecer o teu mapa. Maravilha! Muito bom. O tempo voou, né? E é muito agradável. Foi quase uma conversa, né? Aí visitando você na sua casa. Foi muito bom, foi muito leve. Esse conteúdo, pessoal, vai ficar aqui gravado, vai estar no YouTube, vai estar aqui no meu Instagram também. E sigam a Ana Paula, quem tiver interesse. Também, depois, quem quiser, a gente passa o contato também do meu irmão, que faz mapas astrais. E é isso, né? Esse tema astrologia, eu sinto que a gente ainda em algum momento vai voltar a tratar ele com outros olhares, falar de outras coisas também. Hoje foi uma degustação, né? Mas também com uma certa profundidade, mostrando para as pessoas também a intenção de que não é só uma coisa de horóscopo de jornal, né, Ana Paula? É muito mais profundo, e acho que quem acompanhou a live pôde perceber. E a astrologia está, desde o início dos tempos, fez sempre parte das civilizações, dentro da medicina sempre foi super importante, e a intenção também era de trazer isso como uma forma de aproximar isso das pessoas, como um conhecimento ancestral que pode ser acessado desde que a gente se dedique para ele. Então, boa noite a todos e todas, gratidão a todos que estiveram aqui conosco e gratidão imensa, Ana Paula. Nos vemos numa próxima live. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até mais. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada.